Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Uma coisa interessante que eu tenho visto nos pacientes e amigos e familiares que estão usando o meu método de meditação é que a diferença de personalidade faz diferença no tipo de experiência, tá? Então, eu uso o teste de personalidade do método do Jung, né? Que é o MBTI. Eu já pus algumas vezes aí nas minhas redes, para vocês fazerem os testes, tal, é de graça, demora 10, 12 minutos para você saber que tipo você é. Basicamente, vão sair 4 letras de resultado, que é ou é I ou E, quer dizer, introvertido ou extrovertido. Depois vai sair N ou S, que é intuitivo ou sensorial. Depois vai sair T ou F, que é pensador ou sentidor, né? O thinking feeling. E depois vai sair P ou J, que é o percebedor ou julgador. Tá? Tem uma série de teorias aí desse negócio. Mas muito interessante que, como vocês lembram do primeiro vídeo da série meditativa, desligando o ego, né? O ego que a gente desliga é somente o ego físico, cerebral, que tem um ego numa outra instância da consciência, que é um pouquinho diferente. Aí, uma hora vocês podem treinar isso e começar a entender. Mas o ego cerebral, ele é um pedaço do cérebro, já expliquei isso também, né? 5 pedaços lá do cérebro que perdem fluxo sanguíneo quando você está na prática meditativa. Então você tem um desligamento do ego físico. Quer dizer, aquela experiência de morte que eu falo, aquela sensação de morte, é quando você começa a desligar o corpo da consciência. Claro que não desliga totalmente, senão a gente morria, né? Então é um desligamento parcial, um desligamento simbólico, né? Mas ele é físico, de verdade, porque tem a diminuição de fluxo sanguíneo no cérebro, nesses pontos. Então, muito interessante que as pessoas que são introvertidas e intuitivas, que são os IN, essas pessoas têm um desligamento muito fácil dessa parte cerebral do ego, não tem sofrimento para passar para o estado meditativo. A morte simbólica é aceita com uma certa tranquilidade. No meu caso, eu sou um INTJ, eu tenho até um certo prazer quando há essa morte simbólica, que eu me livro do meu corpo, que é uma coisa que incomoda a maior parte do tempo. Já os ES, que são os extrovertidos sensoriais, esses caras sofrem de uma maneira brutal o desligamento do corpo, porque eles têm a sensação que eles estão morrendo de verdade. Então eles olham para os braços, parece que está dissolvendo, tem umas sensações que são de terror às vezes, né? E tem um amigo que é um meditador, faz toda semana, 3 vezes por semana, e toda vez que ele vai passar para o estado meditativo, que ele vai atingir lá o estado de samadhi, ele tem esse desconforto, tá? Dá aquela, assim, a sensação de que, putz, incomoda, o meu corpo vai realmente morrer. É muito interessante, na verdade esquisito, né? Quando eu acompanho as sessões meditativas, quando eu estou com os ES, para mim é muito sofrido também, né? Acompanho o sofrimento deles, dou o suporte, dou o apoio, mas é muito sofrido para o IN, que não tem nada desse sofrimento, né? Que vê assim, acolhe a morte como uma coisa absolutamente natural. Essas pessoas têm muita dificuldade de acolher a morte como uma coisa natural. Então, não vi ainda trabalhos correlacionando o estado meditativo com o MBTI, o teste do Jung de personalidade, mas acho que vocês deveriam fazer o teste para entender as possibilidades meditativas que vocês vão ter, o tipo de experiência, o que esperar, né? E se alguém aí souber de algum trabalho, alguma correlação desse tipo na literatura médica ou psicológica, por favor, manda para mim. Tá bom? Tchau, pessoal.